Fala, seus xarope que não deixa de treinar nenhum dia. André Aquiles aqui, canal Falando de Tri. E qual é a ideia do vídeo de hoje? Seguinte, no vídeo de hoje a gente vai parar de ficar quebrando os vídeos com a nossa lenda, com o Anselmo Souza. A gente vai colocar aí a live completa da lenda do triatlon aí. Eu vou comentar um pouquinho mais adiante agora de quem é o Anselmo, por que ele é uma lenda pra gente. Eu não sei se vocês conhecem esse cara que está aí do lado esquerdo, na tela de vocês, mas ele é o Mark Allen. E o Mark é uma lenda do Ironman mundial, ele já ganhou 6 vezes Kona, não foi o único, mas é uma das lendas. E eu acho bacana a gente também valorizar o que a gente tem no nosso esporte a nível local. Então, a nível local, a gente tem o Anselmo Souza, que para mim de verdade é um ídolo, e não é só para mim, é também para toda a galera aqui. A gente discute muito sobre isso. Parte do que a gente gosta de pensar aqui no canal é como que a gente pode chegar com 76 anos correndo. Cara, aí tá o Anselmo que pode contar o segredo, e parte do que ele vai fazer nesse vídeo ele vai contar o segredo, tá? Então, esse vídeo ele fala um pouquinho de história de vida, a vida dele, como ele começou no esporte, como ele começou no triatlon, como ele conseguiu patrocínio, alimentação, o que ele faz para estar ativo e bem até hoje. Então, tudo isso a gente vai ver ao longo da live. Esse é um bate-papo que a gente teve com ele. Esse vídeo aqui, ele é mais longo, então eu recomendo que, se você tem que fazer um longo de corrida em casa, ou um longo de bike, esse é o vídeo perfeito para isso. E não vou gastar tanto tempo aqui, vamos à introdução, porque o importante é que vocês escutem o Anselmo, não esse xarope que está falando com vocês, beleza? Só para apresentar um pouquinho melhor o Anselmo, porque ele merece isso. O Anselmo, a nossa lenda, o nosso ídolo, ele tem 76 anos, tem mais de 1.900 competições, já participou de 8 modalidades esportivas, tá? Então, até motociclismo ele já fez. Tem mais de 1.553 troféus, parte do que vocês vão ver na live. Na garagem dele, para mim não é uma garagem, o lugar onde ele trabalha é uma sala de troféus, tá? E vocês vão ver alguns troféus. A resolução não tá tão boa, desculpem por isso, mas a gente entra um pouquinho dentro da vida ou de um espaço bem bacana do Anselmo. E ele já fez mais de 1,5 milhão de quilômetros, tá? Então, a gente tá falando com uma pessoa que tem muita quilometragem, que já passou por muita coisa, e mais do que ver pelo que ele entendeu o que ele passou, eu acho que vale a pena a gente aprender com ele, tá? Eu acho que ele tem muito que ensinar pra gente, e a ideia desse vídeo é a gente aprender. Eu aprendi um montão, de tempo em tempo eu ainda aprendo, ainda vejo os posts do Anselmo aí no Facebook, cara, super acessível, muito bacana. E uma das coisas que eu ia comentar também parte do que a gente faz aqui no canal é isso, compartilhar conteúdo de gente que tem muita experiência com gente que não tem tanta experiência. No final, a ideia do canal aqui é a gente poder ajudar todo mundo dentro do mundo, da comunidade do triatlon. Então, se você tem bastante experiência e quer compartilhar aí sua experiência com a gente, avisa, a gente coloca aí no comentário e a gente faz uma live e compartilha um pouco da sua experiência, beleza? Pode ser você como treinador ou sua experiência agora no triatlon, e assim a gente vai crescer na comunidade, ajudando mais gente e compartilhando experiência, que é a ideia do canal, beleza? Só antes da gente continuar, desculpem ficar enchendo o saco com isso, mas é importante para todo mundo aqui, então me pressionam para fazer. Não esquece, deixa teu like, taca o subscribe, seja parte da família, tá? Assim a gente cresce. E se você acha que esse vídeo é bacana e pode ajudar mais gente, se tem alguma dica interessante do Anselmo aqui que pode ajudar mais gente que você conhece, compartilha, e eu acho que o conceito é bem bacana, beleza? Vamos pro vídeo agora e vamos com quem interessa, que é o Anselmo Souza. Valeu, galera!
pergunta que eu tenho, inclusive é bacana, eu tava passando por isso. Eu treino com um montão de gente aqui na equipe e tem muita gente Uhum. que tem roda específica para bike. Faz muita diferença a roda em termos de performance? Te traz muita performance ter uma roda mais cara? Vale a pena? Acima de 25, 30, 40 milímetros, Uhum. ela é mais para reta, ela é mais para manter a velocidade. E ela é mais para descida e para reta, ela é contra-relógio. Agora, para subida não dá, a subida tem que ser de perfil baixo, Tá, porque na subida ela não serve, ela pesa muito. Se vier um vento, ela vai te atacar. entendi. E as de alumínio também são boas para subida e para estrada, mas as que está predominando hoje é essas com perfil baixo. Eu, Tá por bom. exemplo, eu uso como é que é, uma Vitec ali, de alumínio, pesa 1.400 gramas com pneu, Ok, claro. a traseira. Enquanto tu botar uma de perfil alto, aí de 38, 40, 50, ela vai te pesar 1.700. Então, a bicicleta em si, a traseira sendo um pouquinho mais pesada, tu não tem torque. Vai ficar muito pesado o torque. Então, tu só vai ter continuidade, mas força para arrancar tu não vai ter e para subida não vai servir, que vai ficar pesado e tu vai entregar o ouro antes. Entendi. Aí já começamos com uma aula. Ó, então para gente começar aqui, por ter um pouquinho da sua história e compartilhar com todo mundo a história, a primeira coisa que eu ia te perguntar é como é que você começou no esporte? Eu lembro que outro dia a gente estava conversando e você estava me falando que começou bem pequeno a praticar esporte. Eu queria entender o caminho, desde como você começou, quando começou a ideia de transformar isso em algo mais profissional, um pouco da sua história, porque eu já sou seu e a ideia é que o Brasil inteiro possa conhecer um pouco a sua história, que eu acho fantástica. Para mim, você é, o- é uma Valeu. pessoa que eu vejo de O verdade. pessoal me chama de Lembro. Meu Bom, sonho é ser que nem você, de verdade. é, Ter tu um sabe que corredor. eu perdi meu pai aí aos 13 anos de idade e a Uhum. minha mãe se mudou de Nova Petrópolis para Porto Alegre. Lá em Porto Alegre, eu tinha 13 para 14 anos, eu trabalho desde os 9 anos de idade. E aos 13 anos continuei trabalhando em Porto Alegre e eu precisava da bicicleta para sair de Canoas e ir para o centro de Porto Alegre. Isso são quantos Então, quilômetros, mais ou menos? é, por dentro da Chácara Barreto e até o segundo cemitério, que vai para o lado de Cachoeirinha, daria mais ou menos uns 25, 30 quilômetros. Uau, Seria mais ou menos 60 quilômetros por dia. uau. Então eu comecei com bicicleta para ir para o serviço. E foi com bicicleta, 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 e encontrando a turma no caminho, na estrada, na BR, na 101. Fui encontrando um aqui, outro ali. Um dia dizer eles assim para mim: Anselmo, por que tu não compra uma bicicleta de corrida? Nós temos uma aí para te vender baratinho. Tá, comprei a bicicleta e todo dia para lá e para cá para o serviço. Perfeito. Mas é que eu trabalhava numa firma que os caras eram corredor de automóvel. E eu comecei a aprender a mecânica com eles, e Uhum. eu fui mecânico das carreteiras antigamente, mecânico de box da Cavalhada Vila Nova, onde não tinha tarumã, e eu ia todo dia para casa de bicicletas, e de volta, 60 quilômetros. Um dia eu estava numa praça Piratini, em Porto Alegre, Uhum. em frente à Panambra da, da Volkswagen, a Panambra da Volkswagen, tem uma pracinha ali e ia sair um campeonato de bairro. E a turma dizia assim, Anselmo, por que tu não corre aí? Tu é bom lá nas estradas. Eu digo, ah, não Exatamente, já sei. está acostumado, é o É, seu dia a dia. é, dia a dia ali, então, tá bom, eu vou correr. Eu corri e ganhei a corrida. Mas Uau. tinha um técnico do Grêmio de Porto Alegre que viu o meu desenrolar, dizendo assim, olha, você não quer correr pelo Grêmio de Porto Alegre? Nós estamos fundando um clube do futebol, o Grêmio de Futebol de Porto Alegre, e precisamos
de 2, 3 esportes para firmar o clube, para renovar o contrato do Grêmio. Eu digo, tá bom. Naquele tempo era Renato de Souza e Abílio dos Reis, porque eu também fui jogador de futebol. Quando era Ah, com não 12 sabia? jogador de futebol. Que É isso bacana. mesmo. O Abílio dos Reis, que era o preparador de futebol do Grêmio, e o Renato de Souza, que era o presidente. Então eu tinha a carteirinha de profissional, mas eu não quis jogar futebol, eu resolvi então correr de bicicleta. Então eu tirei o primeiro campeonato estadual aos 17 anos, em 1962, o campeão estadual de ciclismo pelo Grêmio de Porto Alegre. E, e aí então foi subindo, subindo, e eu saí do Grêmio e eu fui para a fábrica Monarch. Então eu era profissional da Monarch, veio as bicicletas da Suécia, veio 6 bicicletas, e nós formamos uma equipe da Monarch de Porto Alegre, assessorada à fábrica de São Paulo. Claro. Então nós era ciclista profissional de linha, no qual eu levantei 5 campeonatos da classe elite. Continuei tirando o segundo, o terceiro, o 4, 5 vezes ou 6 o campeonato. E ali não parei mais. Aí depois fui campeão também, bicampeão brasileiro, primeiro campeonato brasileiro de veterano, que foi em Brasília. Eu levantei a primeira temporada da classe A, Isso, você Master, lembra mais ou menos em que ano? Mais ou menos foi isso? 1985, mais ou Uau, menos. que bacana. 84, 85. A sua Mas, história passa pela história do esporte no Brasil, de todas as maneiras. é, mas, mas aí, a Petrobras e a Federação Gaúcha de Ciclismo e Triatlo tinha firmado a assinatura do triatlo com o Luiz Genner e não me lembro o nome do outro, eram 2, Uhum. o presidente e o vice. Esse outro era ciclista também, mas ele se formou presidente do ciclismo e ele passou para o ciclismo, e o Luiz Gribel ficou no triatlo, que até hoje. Perfeito. Mas antes disso, 2 anos antes, a Petrobras fez um triatlo em Tramandaí e eu fui o campeão geral. No ano Uau. seguinte, Isso no em ano seguinte, foi 85, que foi mais ou menos quando 80, começou tudo. 84. 84. Olha só. Perfeito. Isso. Em Uau. 85 eu ganho em Torres de novo, na categoria geral. Em Caramba. 86 eu fico terceiro lugar geral. Aí eu passei para categorias. Aí, E uma nesse, pergunta, nessa eu sei que você já tá na bicicleta, você não precisa falar mais nada. Desde o 17, eu imagino a bicicleta que você tem. Então, eu não, ninguém... eu não, eu não parei com o ciclismo, eu continuei Claro, com o ciclismo e o triatlo, no qual entendi. eu levantei o campeonato pan-americano, sul-americano de ciclismo em Bento Gonçalves, onde é que foi mais? Em Curitiba. E Eu a corri contra a natação, quando ela entrou, porque para você começar no triatlon e já começar forte ganhando, você já estava fazendo natação antes ou você começou um pouco antes? Como foi isso? Sim, porque na minha cidade eu era sócio de um clube aqui, o Aquático de Carazinho, e eu treinava no Aquático. Mas antes disso, que surgiu aqueles 2, 3 primeiros, eu nadava numa lagoa. Eu não tinha Ah, ainda. É, eu nadava lá numa lagoa lá. E eu fui correr e ganhei. Então, nadava nos rios. E aí, quando eu assinei a assinatura do Aquático, então eu comecei a treinar, e o meu filho também começando a treinar. que O bacana, meu, é, o meu filho mais velho participa de triatlo. que Ele bacana. foi o terceiro agora no ano, 2 anos atrás, no Nacional de Triatlo em Tramandaí, e eu fui o primeiro na minha categoria. Ô, louco. Ou seja, Mas é de família a coisa. é de família. Mas eu levantei o brasileiro de triatlo acima de uns 25 títulos, mais ou menos, Uau. entre duatlo, aquatron, não é? Brasileiro.
e também entre os 15 melhores em Atlanta, Estados Unidos, em Cancún, no México, na Bilbao, Espanha, não é? Ferrara, na Itália, e assim consecutivamente eu ia para os campeonatos mundiais pela seleção brasileira, que eu fui patrocinado pela minha cidade e pela Telecom, que hoje é a Oi. Isso, inclusive, E, é uma das perguntas que eu ia te fazer. Ao longo do tempo, aham, porque isso é uma coisa que passa muito, principalmente com quem é amador, como você ia conseguindo patrocínio? Hoje tem um monte de gente boa no Brasil que não necessariamente tem patrocínio, porque a gente, normalmente no triatlon, a gente não tem a mesma visibilidade que tem no futebol, assim por diante. Como você ia conseguindo os patrocínios? era uma lida buscando aqui, buscando ali, e pedindo para um, para outro. E quando eu não conseguia, então a minha oficina, eu trabalhava dobrado até 11 horas, meia-noite. A vida Eu de não repudiava, esportista. eu não repudiava serviço da mecânica para poder tirar para a família e para o triatlo. E além que eu tinha que manter a oficina com o setor de peças, não é? Porque eu trabalhava tanto em moto, bicicleta e auto. A minha oficina trabalhava nos 3 setores. E eu tinha os meus filhos que trabalhavam comigo. Então a oficina não parava. E mas voltando para trás, Uhum. ali então, voltando para trás, começou o primeira maratona de Porto Alegre. O seu Anselmo estava lá, participando da primeira maratona. E isso você É, lembra mais ou menos em que ano foi? não me lembro se foi 70, 80. Se foi a primeira maratona, eu participei de quase todas. Que Agora, bacana. ultimamente, parei porque a premiação parou. Ele hoje em dia virou um negócio, não é mais para o atleta, é para encher o bolso das Claro. equipes. Então, então não serve mais. Isso que é o ruim, que está se virando para um outro lado e que não é bom negócio. E os Exatamente. atletas que estão ficando com idade já não podem mais, porque não tem condições, não tem que pagar muito. Hoje, para tu participar de um Ironman, tu tem que pagar R$ 1.200, R$ 1.500 Caríssimo. de inscrição. Além que tu tem que pagar uns 400, 500 de hotel e ainda a gasolina para tu ir lá e voltar. Enquanto isso, o teu serviço está indo para baixo. Né? Exato. Bom, bom, eu fiz muito esforço, então, por mim próprio, para participar 25, 30, até agora, uns 30 e poucos anos de triatlo, que estou participando ainda. E tem Desde, alguma corrida que você fala, a corrida que mais te gostou em algum lugar específico? Tem alguma que te marcou muito que você fala, não importa a razão, se foi porque você se superou de alguma maneira, ou tem alguma que marcou mais ao longo do tempo? olha, o que me marcou mais sempre foi, que sempre eu gostei, foi de duatlo, Ah, porque eu participo, eu tenho uma vantagem de fazia ali 38 minutos, 36 os 10 quilômetros, depois os 40 de bicicleta, que faria no tempo ali de 1 e 1, 1 e 2, uau. e depois vinha 5 quilômetros para fazer na base de 18 minutos, mais ou menos, eu fazia, por Que ali, máquina. 17. É. E sempre eu tinha como se diz, um, um esquema para cada tipo de prova, um tipo de treinamento. Qual é a distância? Oh, vai ser um mini duato. Então, quanto é de começo, de meio e de fim? Então, vamos treinar para aumentar e não treinar muito longo, Uhum, porque se tu treinar longo, tu cai a velocidade. exatamente. O, Isso eu ia te é perguntar, o e mais ou menos com quanto tempo antes você adaptava o treinamento para essa corrida? Um mês, 2 meses? Com quanto? 2 meses antes. Dois Dois meses meses antes. antes. Dois Entendi. meses. E aí você já É, planificava para fazer por intensidade. de 2 a 3 meses. Tá bom. Às vezes eu teria então um longo, depois da pequena, dessa mini triatlo, e aquilo ali já me servia de começo para aumentar 2, 3 meses depois que saía o pequeno, para mim poder aumentar um pouquinho mais longo.
Entendi. Aí, então era isso. Se quando era um meio Ironman de Pinhal, por exemplo, eu fazia então um treinamento de bicicleta de 120 quilômetros cada 2 dias e Uau. continuava correndo falseadamente. Às vezes ficava um dia sem correr, corria no outro dia seguinte. Mas a natação todo dia não podia faltar. De noite, das 7 às 8, 9 horas, nem que eu fosse devagar dentro da piscina, mais ou menos os músculos precisavam trabalhar Para soltar. para soltar e o pulmão poder trabalhar. E a força do braço requeria a força. Entendi. E em termos Mas de alimentação, enquanto você fazia a bicicleta, normalmente o que você come durante a bike? Porque tem um monte de gente que toma gel ou que come fruta e não necessariamente o gel, por exemplo, tem muita gente que tem problema com gel pro estômago. Como você faz normalmente durante a bicicleta ou que você ao longo do tempo foi aprendendo? você tem que ver o seguinte, que quando você faz um treino longo, durante o treino longo, você pode, vamos lá nos 50 quilômetros, se tu tiver um pouquinho de sal na camisa atrás, um saquinho, tu bota um pouquinho dentro d'água para ele te dar uma pressão maior no organismo. Entendi. Porque senão tu começa a perder a pressão e tu começa a perder os glóbulos vermelhos. Automaticamente tu tem que ter dentro da mamadeira 2 colheres separado ou junto de açúcar mascavo. Por que o açúcar mascavo? Porque ele é do caldo da cana Uhum. e ele tem glicose pura. E essa glicose pura, quando vai para o sangue, ela vai no sangue e vai direto para o músculo, te tirando aquela dor chamada dor do prego, que tu está numa subida e está te dando dor. Então, esse caldo de cana, que se tu não tiver o açúcar mascavo ou caldo de cana. Se tu estiver treinando e na estrada tiver uma tendinha com caldo de cana, para lá, toma que você vai sentir outro. Ah, olha só, isso é dica que vale ouro. Que escutar de alguém com a sua experiência é fantástico. Tá, outra que você pode preparar, tu está falando de alimentação. Aham, Cada quilo, cada quilo de arroz tem 2 gramas de fibra. perfeito. É, cada quilo, o feijão, você está muito claro, perdeu, e você não tomou muito, não comeu muito sal, não comeu muita cenoura. Então você faz um feijão com beterraba vermelha, que vai te dar os glóbulos vermelhos, vai aumentar o número de glóbulos vermelhos. Isso você Bastante recomenda feijão, durante a semana do treinamento, antes da corrida sempre, ou sempre? sempre, sempre. Fantástico. Tu pode fazer intercalado durante a semana. Aí, durante o almoço, tu quer aumentar um pouco a potência, cada quilo de maçã são 3 gramas de fibra. E a cenoura, então tu corta meia cenoura, meia maçã e 2 colheres de açúcar mascavo com água, com água mineral, e Uhum. tu bota no liquidificador com 2 colheres de açúcar e tu faz um suco durante o almoço. Depois, ali tu toma junto com o almoço. Então tu vai ter uma energia para o dia seguinte tu fazer um treinamento. Então tu procura sempre comer, não em abundância, bastante, e sim pouco, mas com Com bastante qualidade. nutrição, com qualidade. Mais que comer é se alimentar. Eu sempre falo muito dessa diferença entre comer e se alimentar. Isso é se alimentar, é saber o que você está comendo e entregar coisa boa para o teu corpo. Isso. Fantástico. É, eu sou maratonista e aí atrás, tu tá vendo aí atrás um monte de troféus grandes por ali, Aham. são troféus de ultramaratona, porque eu sou ultramaratonista. Eu participo de 24 horas. E uma pergunta, essa é interessante. Quando você vai se preparar para uma ultramaratona, normalmente a ultramaratona vão aí de 100 quilômetros, tem até ultramaratona de 160, certo? Atrás de mim tem um troféu ali que eu corri nos veteranos. Aham. Eu corri 160 quilômetros, eu fui o primeiro colocado. Que máquina. É, 160 quilômetros em 24 horas. E Aí uma no ano pergunta, como seguinte, você treina para fazer 160? Qual é o treinamento? Quantos quilômetros você chega a fazer num dia ou durante a semana? Como você vai treinando?
É interessante. Um dia 20 quilômetros e outro dia 50, 60 quilômetros mais ou menos. Que loucura. Só que, só que tu tem que, 2 vezes por ano, você tem que fazer uma análise no teu sangue de tudo que tu perdeu. O que que tu precisa para repor. Quais os itens, como é que eu vou te dizer? Porque nós somos uma bateria. Uhum. Nós temos lipídios, protídeos, tudo, e temos todos como fosse uma bateria com carga. E se tu vai perdendo essa carga, você tem que se alimentar a bateria. E para tu alimentar a bateria, tu vai ter que fazer um exame de sangue para ver tudo que falta. Aí o nutricionista vai te dizer, olha, te falta isso, isso e aquilo. Então, para a ultramaratona, eu vou te dizer o final da maratona. Aí, nos anos seguintes, disseram assim, Anselmo, você não quer correr uma maratona internacional de novo? Tá, vou. Aí eu passei dos veteranos e peguei os profissionais. Aí eu fiquei 163 quilômetros. Uau. Aí eu fiquei em quinto lugar geral, que está Quinto atrás de lugar mim no aí. geral. E isso foi no Quinto Brasil geral. ou foi fora? Não, foi na cidade de Santa Maria Internacional. Correu Argentina, Uruguai, Que Bolívia, veio de São Paulo, Rio, veio todo mundo, os melhores, só podia correr 80 melhores. Passou uns anos, disseram para mim, Anselmo, vamos de novo. Tu quer participar? Aí eu fui. Daí eu fiquei de segundo geral. segundo no Porque, geral. segundo geral, porque eu fiz 185 quilômetros. Que máquina. Quando faltava 5 voltas para o final, porque era um quilômetro por volta, com sensor no punho. Cada volta que tu faz, tu tem que passar o sensor no vídeo. E aí o que acontece? Durante a prova, estava chovendo e deu muito frio, começou a me dar câimbra na panturrilha, Uhum. e eu tive que deitar na maca e as gurias fazer massagem para eu seguir de novo. Enquanto isso, o cara me tirou, na última volta, o cara me tirou 7 quilômetros e eu fiquei, então, ele fez 192, eu fiz 185. Uau. Aí eu fiquei vice-campeão. E aí, Corrida, aí isso me traz aí eu vou duas te dizer, perguntas. essa Termina, pergunta perdão. que tu vai me... O que que tu comeu durante a prova? Né? Exato. Exato. Então tá. Eu comi 4 barras de cereais. Eu tomei uma Coca-Cola 600 durante a corrida. Eu Perfeito. tomei isotone líquido. Eu tomei água mineral com gás. Eu comi 3 pratos de arroz carreteiro com guisado. Ou arroz Com uma, carreteiro, minha mãe faz um fantástico, hein? é, com uma colherinha de plástico, comendo e correndo e caminhando ligeiro na base de 5, 8 km por hora. E o café preto com um sanduíche de queijo, só com queijo dentro. O interessante é que eu comi tudo isso e não precisou sair para fora, no banheiro. E quantas Fiquei horas mais ou menos você foi de corrida? 24 horas. 24 Eu fiz horas. sempre isso, deu 8,4 a média horária. Aí a pergunta que também é interessante é, depois de fazer 180 quilômetros, o que você faz para recuperar? Foi difícil segurar o Ação, troféu. Foi claro. difícil segurar o troféu, porque o troféu tinha 1,5 metro de altura, que está ali atrás. 1,5 metro de altura. Uau. Eu pensei comigo, agora, para sentar dentro do alto, não dá nem para sentar, porque as pernas estavam duras. Para caminhar, nem falar. Bom, eu fiquei 3 dias, 3 dias, mas eu tinha corrida, eu tinha não sei, eu tinha uma maratona em Porto Alegre, que eu Perfeito. tinha que participar. Eu fui participar, mas consegui terminar mal, hipoteticamente, mas terminei. Imagina, uma semana só depois já está correndo uma maratona. Depois de tudo Logo em isso, seguida eu tinha depois que de uma correr semana, você tinha uma maratona? Sim, mas eu tinha, em setembro, 2, 3 meses depois, eu tinha a maratona de Foz do Iguaçu, que é a mais ruim de todas. Claro, mas Estava eu então correndo. aí Mas um nunca, ponto importante. Que mas nunca, eu só quero dizer o seguinte, mas nunca deixando para trás que eu estava participando do triatlo, do átlo e aquatlon. E Exato. ainda, é, e Então, ainda mas estava e o que participando. você come para recuperar? Tem alguma receita especial, algo que você fez ao longo do tempo que é
depois de tudo isso, essa uma semana, o que você faz para recuperar? Não sei se você faz descanso ativo, você faz um pouco de corrida para tentar recuperar as pernas, ou você come muito carboidrato, muita proteína? Qual que é o segredo para recuperar depois dessa distância tão grande? Eu como muito purê de batata, como muito batata fritas, Uhum. como muito tudo que tiver batata, batata doce, fatias de batata doce frita, é, pão de batata doce que tem aqui para vender Uhum. e comer. E outro detalhe muito importante para quem é esportista, nunca esquecer da farinha de milho, bolinho de milho, pão de milho ou Perfeito. milho. Eu vou te explicar por que o milho. Se você chegar numa granja e tiver um porco e ele comer ração, ele não fica de pé. Mas se você der milho para ele, ele fica de pé. A, o, a parte óssea vai reforçando e a medula. Ah, Se não você sabia. der. Não sabia. Se você comprar um galeto, é branquinho. Se você comprar um caipira tratado a milho lá no interior, tu vai comer uma perna de galinha é vermelha. O ovo da galinha caipira é bem nutriente e o outro é branco, sem nutriente, não tem nem gosto. Uhum. Então, nunca esquecendo do milho, da aveia, aveia, fazer sempre um mingau de alguma coisa, nunca deixar essas partes nutritivas para trás. Tu me perguntou aí se eu tomo suplementos, se eu tomo algum comprimido. Essa é Nunca boa na pergunta. vida, nunca na vida eu comi nada e participei de 9 de julho, de campeonato brasileiro, campeonato mundial. Eu ia para comer sempre antes nas refeições, comer aquilo que eu comia em casa, aquilo que eu ia para a estrada. Perfeito. Porque agora nós estamos falando o que eu tinha te falado antes. O atleta de um para outro são diferentes um do outro. Eles têm os biotipos diferentes. Uhum. Tem um que é para resistência e o outro para longo. O outro é para velocidade. O outro é para contra-relógio. Então, eles têm um tipo de alimentação. Então, tem que cuidar muito. O Então, triatlo, por exemplo, de o acordo triatlo, a distância, você vai adaptando a alimentação para o que você vai fazer. isso, Entendi. é. Eu, por exemplo, vamos dizer que eu estou uma menina aqui que eu vou ter que treinar ela agora para um triatlo. É um triatlo de 1.900, meia hora menos, 1.900, vai dar 1.900 de natação, 90 bicicleta e 21 a pé. Meia hora É o menos. meio Ironman, não é? É o 1900 É o meio. natação, É o 90 meio. quilômetros e 21 de corrida. Perfeito. E eu O vou que você treinar ela. recomenda de alimentação para quem vai fazer esse meio Ironman? Suponhamos que ela vai fazer, ela tem que reforçar a bicicleta em primeiro lugar, porque o a pé ele seria um aditivo, ele seria um complemento. Uhum. A corrida a pé. Para correr a pé num triatlo, ele não precisa correr adoidado, ele vai pegando aos poucos, ele vai ter que acoplar a bicicleta e a corrida a pé junto, porque os músculos da corrida a pé é diferente do ciclismo. Tem a panturrilha, tem o músculo de cima, o músculo dos laterais, são diferentes. Então, tu tem que reforçar um e reforçar o outro. A corrida a pé estraga a bicicleta. Então, tu tem que dosar os dois. Enquanto que a natação, ela vai te dar uma vantagem de fôlego. A natação vai te dar uma força no tórax e nos braços para poder tu puxar para uma chegada, para manter uma velocidade e puxar o guidão numa subida. Então a natação te ajuda. Perfeito. Perfeito. É. E em termos de alimentação, antes desses 70,3, o que você recomenda? Por exemplo, tem muita a história de comer pasta, de comer macarrão, espaguete antes da corrida. E também de estudar um pouquinho, eu acabo vendo que, por exemplo, o arroz é um carboidrato muito mais completo e muito melhor. O que você recomenda à noite, antes da corrida, o pessoal comer? Você tem alguma dica ou algo que você faz sempre? Antes de uma corrida, ou até 2 dias antes, cuidar para não comer alface Perfeito. junto na salada. E por Sabe por quê? que não? Não.
Se você está estressado no serviço ou na bicicleta e tu comer uma folha de alface, tu vai ficar, em toda a folha contém ópio. Ele vai te dar uma soneira, em 5 minutos tu está dormindo. Então o atleta não pode comer alface de jeito nenhum, Perfeito. por causa do ópio que tem nele. Mas quanto que tu me falou aí do arroz e da massa, não tem problema nenhum. Se você tiver um molho com bastante tomate, que ele é bom para a saúde, o tomate, só cuidar, não colocar vinagre e nem tampouco nada azedo ou pimenta no molho. Porque quando você sua, fica azedo e as tuas vistas ficam atrapalhadas durante a corrida. Beleza. O arroz e a massa, não precisa botar muito molho, pouco molho. E do lado do teu vai ter aquele suco bem bom, que eu tinha te falado antes de um suco de maçã, junto com Com cenoura? Com a cenoura e 2 colheres de açúcar mascavo e uma água mineral, tu faz no liquidificador. Se sobrar, depois tu toma goela abaixo. Esse eu vou fazer. Então, isso é um produto natural que tu não precisa estar comprando complementos. Esses complementos, ele vai te ajudar, mas quando ele termina o efeito dele, o corpo vai ficar pedindo mais. E se tu comer proteína e vitamina com alimentação, tu fica bem mais forte. Perfeito. Outro detalhe que eu queria te falar, você está correndo a pé ou mesmo numa corrida de bicicleta e você não sabe, nós temos músculos dentro do esqueleto. E esses músculos dentro do esqueleto, eles sofrem muito durante a corrida, durante a bicicleta, durante a natação. Você sabia que as mulheres grávidas, os médicos recomendam para elas o Tendene, é um comprimido para tirar dores dos músculos internos do esqueleto, para grávidas. Uhum. E isso ajuda o atleta a melhorar, para tirar. O que tu pode fazer, o que não vai te prejudicar muito, uns 2 dias antes da corrida, é tu tomar um Dorflex, que ele não prejudica muito. Perfeito. Ele te dá um alívio. São coisas pequenas, mas quanto aqueles do cara tomar o EPA, aquilo lá, tu pode ganhar a prova. Mas se descobrirem, tu tá ralado por 2, 4 anos, que nem nós temos aí alguns companheiros que estão fora, né? Claro. No nosso mundo aí. E no pós-corrida, tem alguma coisa que você recomenda? Que você fala, eu sempre tomo isso para tentar recuperar, além do, por exemplo, o arroz você tinha comentado antes, tem alguma coisa que você come logo depois de uma corrida que você fala, eu tento comer isso para tentar recompor o que eu perdi? Eu sou casado com uma italiana aqui, a dona Come Iracema. bem, então. Então, nós comemos bem aqui. Não pode faltar uma polenta, não pode faltar um vinho tinto, não pode faltar um radite, uma salada, sempre tem. Eu sou de família italiana também. Minha avó cozinhava bem, minha mãe cozinha bem, todas minhas irmãs. Sempre que eu vou pra casa delas, volto uns 3 quilos mais gordinho. Tu sabe, vou te explicar uma agora que tu não sabia. Uhum. Que altura tu tem? Eu tenho 1,81. 1,81. Uhum. Tu tirando 1, fica 81. Perfeito. Aí tu tira 20% de 81. 20% vai dar 64. 1,6 kg. O teu peso teria que ser 70 quilos, mais ou menos. Seria o teu peso ideal para a corrida, para o triatlo. E tu pode aumentar 3 quilos para cima ou 3 quilos para baixo. Perfeito. Quando tu fizer essa conta. O cara tem lá 1,5 metro de altura. E
1,5 m. Então, 50. Tira um, fica 50. Ele tira 20%. Ele tira 1 quilo, fica 40 quilos. É o peso dele. Ele pode ir a 43 ou 47. Eu tô com Esse é 74 justo, então tô em bom peso. isso. Porque aí é que os músculos dentro do corpo vão trabalhar para lá e para cá em velocidade. Agora, se tu aumenta muito, ele vai te trancar pela gordura. Tu vai ficar com uma parede muito grossa. Então, Fantástica isso que fórmula. essa é a fórmula. Faça uma. O que tu ia E dizer? eu ia te fazer uma pergunta que era, depois de tanto tempo fazendo esporte, e você ainda segue super ativo que nem eu, que eu tava falando contigo. Eu tava falando pra todo mundo aqui, tava falando com a minha noiva, eu falei, eu vou falar com o Anselmo hoje, mas o legal é, a gente combinou de falar agora no final da tarde, porque ele tava comentando comigo que ia fazer 20 quilômetros de corrida de manhã e depois 60 quilômetros de bicicleta com subida. Eu falei, É, fantástico. Eu falei, quando eu chegar na tua idade, de verdade, você é meu ídolo, eu quero chegar que nem você. Então, é, aí a pergunta que eu faço é, mais psicologicamente falando, o que que você faz ou que você sempre fez para se manter motivado? Para sempre estar competitivo, para sempre comer bem? Como você faz? É automático ou no princípio o que te motivava e o que fez você continuar tão motivado? A ponto de chegar hoje. Da última vez que a gente falou, você também estava comentando. Quando chegar em 100 anos, você quer fazer maratona e eu falo, você é meu ídolo, de verdade. Então, tu sabe que eu busco sempre um objetivo. E perfeito. todo atleta deve buscar um objetivo. Qual é o objetivo? É a esperança de chegar lá. Chega lá no quê? Vamos dizer assim, não, eu vou correr, eu quero tirar aquele título de campeão brasileiro de triatlo. Vou me esforçar para isso. Você então vai ter que olhar os índices, olhar os que estão na tua faixa de idade, para tu buscar. Ele está correndo tanto a pé, uma Olimpíada, um triatlo olímpico. Ele está fazendo 10 quilômetros, então eu vou procurar fazer igual a ele ou um pouquinho melhor. Vou deixar a sobra. O que eu tenho que fazer para 10 quilômetros? Quantos minutos ele está fazendo? Vou fazer. Ele é campeão na última prova. Ele está fazendo a bicicleta em tanto tempo. Eu vou ter que fazer isso também. Daí tu vai ter que juntar os 3 pontos da corrida a pé, a bicicleta e natação, para tu ser um campeão brasileiro. Então, tu buscou alguma coisa, tu está sempre buscando. Opa, conseguiu ser campeão brasileiro, agora eu quero ter um nome escrito assim, campeão mundial. Então, tu vai buscar a palavra mundial. Eu ainda não consegui chegar lá, mas eu vou. Até hoje eu estava treinando e estava pensando, eu estava fazendo 1 hora, mas subida de 13%, 12%, Uau. de 400 metros descendo e 400 subindo. E já descendo e subindo, e descendo e subindo. Não parava. Então, tu não pode deixar o prato 53 cair, e nem tampouco o 26, o 24 ir lá e largar até na 11. Tentar subir em 11. Um esforço tremendo para Isso é um subir em esforço 11. tremendo, exatamente. Uma coisa que eu quero dizer, um detalhe para o atleta, é que ele tem uma musculação cheia de células. Uhum. Cada músculo, cada músculo tem uma ramificação de células, que o número das células são iguais para ele. Ele só tem que aumentar o volume dessa célula, não é a quantidade de célula. Então, quando ele faz força, ele aumenta a força celular do músculo. E essa força celular, junto com outra, somando elas num valor que tu foi aumentando, tu fica com mais torque. Então, é um músculo lateral, um passa pelo meio, outro por lá e para cá, e aquilo vai te formando. Então, o músculo está perto. Inclusive, essa era uma das perguntas, que é muito bom ponto. Além das 3 disciplinas, que é nadar, pedalar e correr, você faz musculação também? Não faço musculação, porque o meu treinamento é no limite, Uhum. eu uso no limite, e uso a bicicleta no limite. Eu estou correndo, às vezes, corrida, que nem eu corri agora esses dias em Itajaí, corri no limite,
porque me botaram numa categoria 10 anos mais para baixo, não, Uau. 20 anos para baixo. Me botaram 20 anos para baixo, eu corri na categoria 60 anos, 10 quilômetros, e eu tinha que fazer de 20 a 23 minutos os 5 quilômetros. E eu tinha que fazer em 50, ou de 50 a 53 minutos, os 10 quilômetros. De 49 a 52, aliás. Uau. Eu tinha 10 quilômetros, 49. E então eu tive que fazer o meu limite, buscar para ter essa velocidade. Como eu estou treinando muito forte agora para a primeira prova que vai ter dia 8 de março, Uhum. eu vou participar da subida do Rio do Rastro, que Você vai tinha ter dia comentado. 8. Vou participar. Eu ganhei 5 vezes, fui vice-campeão num e 4 vezes campeão na Uau. categoria. É, meu tempo é 1,50 a última. E são quantos Ah, quilômetros? são 25 quilômetros. Mas com uma Só subir. pendente, só subida, né? A primeira subida tem 10,5% de elevação com Oh, 1,50 km. Depois ele dá um alivio, e aí lá em cima começa com 10,5, 11, 12 e chega a 13% de uau. subida, quase 15. Tu conhece Rio do Rastro? Não conheço, mas Não. por você Tem muita gente. explicar a porcentagem de elevação, eu já sei. Os últimos 6 quilômetros é para matar. Se tu não está treinado adequadamente para essa prova, tu tem que descer da bicicleta e caminhar. Não é feio, porque muita gente desceu, subiu e foi bem. Porque aquele outro companheiro dele que está ganhando dele também está caminhando às vezes. Claro. Mas eu procuro, na última prova eu não caminhei, eu subi sem parar. Eu tenho um detalhe que quando é uma prova de subida de montanha, eu tenho um tênis que agarra embaixo, no meio, ele tem a sola bem grossa, e ele agarra no meio, e eu uso pedaleira. Se haver algum problema, eu flocho a pedaleira e desço. E boto a bicicleta nas costas e corro a pé. Eu Caramba. já subi a subida do Rio do Rastro correndo a pé, com a Uau. bicicleta nas costas. É, foi na primeira ali que eu estava correndo. E uma Então, pergunta que eu acho que é interessante para aproveitar é, fazendo subida, fazendo triatlon, andando sempre no limite, você já teve alguma lesão mais séria? E normalmente, imagino que você já deve ter tido algumas. E normalmente, o que você faz para recuperar? Ou não teve lesão ao longo da história? tive lesões muito feias de maratona, Acho do que joelho corrida esquerdo. geralmente é o que vai dar mais lesão, né? É o normal. Uma lesão. Que eu tinha que forçar muito e deu uma lesão e eu tive que parar mais ou menos uns 6 meses para sair a lesão. Uau. Saiu a lesão. É, segunda lesão foi de correr 8 maratonas durante o ano, correr os triatlos e ainda o ciclismo. Uau. E eu corria também naquela época, eu corria motocross. É chegar no limite. Eu fui campeão estadual de motocross e eu corri com o Moranguinho, corri com o Nivanor Bernardi, corri Que no craque. Uruguai, e corri no Brasil inteiro, e corri na classe 125 e na 250. Eu vou te contar uma história até interessante, que eu fui correr um, um campeonato de corrida de quilômetro de arrancada em Santa Cruz, sábado de noite, estava correndo, e no domingo de manhã eu tinha que correr em Belém Novo, nadar em Belém Novo, os 1.500 metros, pedalar 40 quilômetros, que vinha a chegada, vinha aqui em Porto Alegre, no Marinha, e correr mais 10 quilômetros a pé. Então, e outro dia eu estava correndo um duatlo em Porto Alegre, no Moinhos de Vento, Uhum. e depois da corrida do duatlo, eu corri o ciclismo, 50 quilômetros da categoria veterano. Então, eu corria bicicleta, ciclismo e ainda o triatlo no mesmo dia, no mesmo lugar. No mesmo dia. Era Que máquina. Que máquina. um interessante. Um dia eu estava correndo, um dia eu estava correndo
lá onde que sai a festa do vinho em Bento Gonçalves. Uhum. E aí estava eu, o Darcy Egon de Novo Hamburgo, nós estávamos participando, e eu fui campeão e o Darcy segundo. Aí nós fomos almoçar ali mesmo, que tinha um almoço, almoçamos e de tarde, isso foi de manhã. Quando tinha uma da categoria principal, categoria elite, eu fui campeão brasileiro na categoria veterano, no sul brasileiro, Isso de triatlo. ali. Não, de bicicleta. Bicicleta. De Beleza. bicicleta. Bicicleta. A chegada era a subir. É um percurso que tem lá. E aí nós vamos. Será que eles deixam nós participar na Elite? Não, eles deixam, daí fomos participar. Mas nós tínhamos tomado 2 cervejas. Nós tínhamos tomado 2 cervejas, eu e o Darcy. Vamos participar. Nós ficamos lá em quarto, quinto lugar lá na Elite. Lá. Que craque. Então, tem história. Tem a volta do estado de São Paulo de ciclismo. Eu participei da primeira, 2.200 quilômetros. Eram 18 dias pedalando. E o triatlo, desde o primeiro triatlo, que foi, acho que é 84, 85, que a federação abriu, eu já era participante, que eu participo há 35 anos, mais ou menos, Uau. por aí. E aí eu participei o triatlo da federação, eu acho, com uns 25, 30 anos. Mas não parei, eu ainda participo. Só que eu não estou participando dos campeonatos estadual e brasileiro por causa do patrocínio, Entendi. por causa do dinheiro. Agora que nós vamos voltar para isso. É muito errado fazerem os atletas correrem, gastarem uma nota e não derem uma premiação adequada, tanto para o novo como para o veterano. Ele só dá para a elite aquele que já tem dinheiro. Exato. Aquele que é patrocinado por uma grande firma, o pai dele tem dinheiro, ele tem uma grande firma, e aquele coitado que quer começar de baixo, é um pobre ali, que vai participar e ganhar uma premiação, vamos botar ali R$ 800, R$ 2.000, R$ 5.000. Por que a federação não arruma com grandes empreendedores uma premiação adequada, como a Oi, como uma Nestlé, como uma Bombril, conseguir uma premiação adequada para fazer uma premiação para esses pequenos atletas subir. Por isso que eu parei. Parei e só estou correndo as principais. Estou correndo o Grande Prêmio Internacional de Triatlo em Camboriú, estou correndo o Nacional em Tramandaí e alguns triatlos por aí, para lá e para cá. Mas campeonato mesmo não dá para ir. A despesa é Inclusive, muito grande. essa era uma das perguntas que eu ia te fazer, se você acha que faz falta alguma coisa no esporte, porque eu sempre vejo, o brasileiro não importa o esporte que seja, quando a gente começa a fazer alguma coisa, normalmente a gente vai ser referência. Daí você que fala por qualquer pessoa, você andava de bicicleta indo para a escola e de repente todo mundo começa a ver que você tem um potencial fantástico. E tá aí toda a história no esporte, a quantidade de prêmios que você ganhou, a quantidade de lugares que você foi competir em alto nível. Ou seja, que pena que a gente acaba não tendo a mesma visão que todo mundo tem de um futebol, por exemplo, que tá bem bacana, a gente não tenha também para outros esportes em termos de patrocínio, tudo isso. É uma pena. Não tem mesmo. O meu primeiro triatlo que eu ganhei em Tramandaí, eu comprei a minha primeira bicicleta, um pouquinho melhor para correr. Que é caríssima, por sinal. É caríssimo. Agora, esse dia eu ganhei a maratona lá em Foz do Iguaçu, que o prêmio é quase R$ 1.000 para categoria, não para elite. É dividido para as categorias. Isso que o triatlo devia de fazer. Dividir para as categorias, não para as elites. Para o pequeno das categorias subir para a elite. Isso é uma das coisas que eu tava falando. Eu tava falando com o Tony, que é um espanhol que eu falo muito aqui, e é bacana na Espanha que ele tava falando para mim, a meia maratona e a maratona de Valência, se eu não me engano, eles estavam pagando €1.000.000 pro ganhador e para as categorias também se pagam muito bem. Eles têm prêmios bem legais, assim, de 10.000, 5.000 euros para categoria. Imagina, Olha 5 aí, mil euros são R$ 20.000. são 20 mil.
Então dá para entender por que que na Espanha tem tanta gente fazendo esporte, porque o nível, geralmente quando a gente vê, não sei, pelo menos eu vejo o ITU, que é o triatlon olímpico de alto nível, e você sempre vai ver lá espanhol competindo em alto nível. Tem muita gente da Inglaterra também que vem sempre em nível muito forte, Itália sempre tá ali também, Portugal. E brasileiro a gente tem alguns, mas tem muita gente que é das Forças Armadas, porque aí pelo menos isso o Exército Brasileiro patrocina. Mas é uma pena que a gente não tenha mais gente comum do Brasil que tem muito potencial. Imagina quantas pessoas que nem você, quantos Anselmos não estão por aí que poderiam estar competindo em alto nível e acaba não participando porque não tem patrocínio. Você é um exemplo. Tá aí um, tenho certeza que um excelente mecânico e teve que fazer tudo isso sempre para manter o esporte, que é uma das coisas que te apaixona, mas que no final do dia não dá para viver só do esporte. É triste isso no Brasil. É uma pena. É uma pena. O meu técnico é da Espanha, mora em Barcelona, Ah, que bacana. e, é, é, e Esteban Fournet. Esteban Bosch Fournet mora lá na Espanha, está vivo ainda, tem 85 anos, e sempre ele está olhando, os filhos dele estão mostrando que eu fui desde pequeno, eu vivi com ele, eu tinha o quê, 10, 15 anos, Uhum. desde lá ele me instruiu e eu não parei nunca mais. Eu vai fazer agora 60 anos de esporte, E ele mais sempre ou foi menos. seu técnico? Ele foi meu técnico até ele sair de viagem. Ele morava no Brasil Uhum. e foi de muda, mas eu tive com ele na, fáb na fábrica de pneus Pirelli, que eu fui patrocinado pela Pirelli de São Paulo, e Bacana. fui patrocinado pela fábrica de bicicletas Monarch, no qual ele era técnico. Então eu fui correndo para ele. Depois mudei para União dos Ciclistas de Porto Alegre, mudei para aqui para Carazinho e sempre, Acabou. sempre participando, sempre em alta. Cheguei a participar de 25 a 30 corridas ao ano, mais ou Uau, menos. bacana. Como eu tinha te falado antes, né, eu não cheguei a te concluir um que tu me perguntou Uhum. sobre uma lesão no corpo. Então eu corri triatlo, ciclismo e corria motocross e ainda o, triatlo, ciclismo e motocross. Umas 8 maratonas que eu participei no ano, então ficou prejudicando muito a parte óssea e os ligamentos. Aí eu tive que parar um ano, correr bem leve, participando, que qualquer uma pessoa me ganhava. Mas não era, me ganhava, pô, tô ganhando do Anselmo, mas não Claro. era por aí. Eu Tava estava me lesionado. recuperando. Claro. Eu dava uma corridinha e caminhava, dava uma corridinha e caminhava, me recuperando. E conforme a prova eu não ia. Daí eu fiquei quase um ano. Aí comecei então a nivelar. E nesse um 3, 4 ano, maratonas. nesse um ano, o que que você fazia? Fazia fisioterapia? Alimentação mudou alguma coisa? Como que você fazia A para recuperar? alimentação era em grande valor. Era, era sempre em grande valor, conforme o tipo da corrida, e a balança, sempre pesando para ficar sempre naquele nível de peso. Claro, para não Sempre ali com forçar também o joelho por ter um pouquinho mais de peso. isso, 62. Eu tenho 1,68 m. E esse 1,68 m, eu tenho 60 a 62 quilos. Eu tenho que Perfeito, manter. perfeito. É, Não, eu tenho que eu mostro manter. sua foto para todo mundo aqui. Eu tava falando hoje. Vou falar com o Anselmo, dá uma olhada na foto do Anselmo aqui, com mais de 70 anos. E aí a minha noiva mostrava e falava, ela é espanhola, então ela me falava, hostia, que quando você fique mais velho, você tem que ficar igual o Anselmo. Eu falei, tamo treinando. Tem eu não sei, me parece que é um espanhol, não, é um francês que bateu o recorde aos 90 anos, que fez média 29 Uau. é, no autódromo, né? Eu, 29, hoje eu fiz quase 30, uma hora cravada eu fiz 30. Então, se eu fosse para um Isso de velódromo bicicleta? de bicicleta, Uau. é, sim, mas eu tenho 76 anos. 30 por uma É, hora com 76 anos?
Você É, é. é, mas dá para melhorar. Eu já Eu sei. fiz, eu já fiz isso aí em 53 minutos, Ó, os 30 quilômetros. Dá para fantástico. melhorar. Lá buscando a melhora, cada dia tu tem que buscar, ver o que que falta, o que está faltando, o que está doendo, porque o ciclista dói muito as costas, é, essa parte Isso é uma aqui pergunta atrás. interessante. Você faz o seu bike fit? Normalmente você arruma o posicionamento? Como que você foi aprendendo a corrigir a bicicleta, adaptar ela para você da melhor maneira? Você foi fazendo sozinho? Você aprendeu com seu treinador? Como você foi aprendendo isso? Eu vou dizer sincero que eu aprendi sozinho. Aprendi sozinho porque a altura do banco, se a prova for de subida, montanha que tem que subir toda hora, uma prova de subida, tu tem que estar com o banco um pouquinho mais baixo, tu tem que girar. E para Uhum. girar, tuas pernas têm que estar livres e a bunda tem que estar parada. Agora, se for uma prova de mais de velocidade, tu pode levantar um pouquinho o banco, que tu pode botar toda a força na perna. Então, tu tem que estar com o pé do peito no pedal e sentado reto em cima da bicicleta. E, os braços têm que estar no guidão à vontade, como se tu tivesse dobrado, sentado em cima de um sofá, segurando um copo. Perfeito. É, tu tá aqui com a mão no joelho, sentado numa cadeira, Uhum. com um copo na mão. Então, tu tem que estar sentado, apoiado, que as costas não vai te doer. Mas o guidão tem que ter aquela voltinha para quando tu baixar o braço, tu poder, então, cortar o vento por cima. Mas mesmo assim, todo atleta ciclista, ele tem a dor lombar lá embaixo. Sim. No, é, e aí você tem que ter vou te dizer uma. Procura uma pomada para passar nas costas que tenha um nome com licitato de metila. Ok. Esse tato de metila, ele penetra nos poros, tirando a inflamação dos ligamentos do nervo ciático que passa dentro do ossinho da bunda, Uhum. ali, porque dobra muito as costas no guidão para baixo, e conforme a posição que tu está pedalando, vai te dar vai te dar um estalo e vai ficar uma bursite e vai dar uma inflamação nos nervos ciáticos. E aí tu tem que ter uma pomada adequada com cânfora, licitato de metila e lidocaína líquida, a pomada. Perfeito. Tu tem, tu tem que essa pomada é o mentol que o jogador de futebol passa no joelho, nas costas. Se tu comprar o mentol, é mentol, né? Acho que é É mental. aquele que é mentol. Se tu ler ali a bula, tu vai ver que tem listato de metila. Esse listado de metila é para te tirar essa dor. Qualquer dor que tu tiver chegado do treino, passar, ela vai te aliviar. Outro detalhe, tu vai participar de um triatlo com chuva. Uhum. Então, aquela pomada que tu vai passar para massagem, para a corrida ou para a bicicleta, ela tem que ter um pouco de proteção para a chuva e para o frio. Se alguém tu tá correndo a pé te jogar água, tu caia fora da água. Não jogue você a água na perna e nem deixe de jogar, porque é uma contração muscular e vai te dar uma cãibra. E essa cãibra vai te prejudicar tanto na bicicleta como na corrida a pé. Ok. Se tu vai nadar num triatlo, tu pode passar um pouco lá no triatlo que ninguém está te vendo, tu pode passar uma massagem na panturrilha ou no músculo de trás na coxa, para não te dar uma cãibra. E pode te dar uma cãibra também no ombro, aqui em cima. Uhum. Aqui também tu É pode muito comum. passar, no peito também. E tu passa de proteção na água que está muito fria, tu passa um pouco no peito, para te proteger, para não esfriar que nem diz, esfriar o coração ali. Perfeito. E Isso. uma dica importante que a ideia também do canal é a gente tentar sempre trazer mais gente pro triatlon é que dica você daria para quem está começando, para quem só está correndo e quer começar no triatlon
que você acha que são os caminhos aí para aprender a nadar? Como comprar a primeira bicicleta? O que você recomenda? Quais são os passos básicos que você fala que para começar no triatlo o pessoal deveria começar a fazer isso? Eu recomendo que ele não precise comprar uma bicicleta speed, ele pode comprar uma mountain bike, ele participar com as mountain bike no triatlo. E aí ele se associa, ou então num rio, que ele nade bastante. Nós temos aí um grande atleta nosso, que é o Ricardo Machado, lá de Cachoeira. Uhum. Ele treina em piscina e treina no rio lá, em Cachoeira. Sempre tem as travessias. Seguido ele me manda o Face aí que ele está nadando. Então, o que está começando, comprar uma bicicleta, não precisa comprar uma bicicleta compra uma Caloi Speed simples, não precisa, sei lá, dessa de 30 mil reais. Claro, Pode comprar não, um. bicicleta você Pode pode comprar uma Caloi começar com algo usado básico, mas base. o céu é o limite. Isso. Tem bicicleta que custa E mais ele que um carro. pode ir na cidade. E na cidade, ele sair alguma corridinha de 5 quilômetros, 10 quilômetros, ele que participe para ir pegando o jeito da corrida a pé, né? Perfeito. Vocês estão vendo aí troféu aí atrás, né? Uhum. Em número de troféus são 1.551 troféus. 1951 troféus. Não, 1.551. 1551. Mil, são, são mais ou menos 1.900 corridas aproximadas, meio de quilômetros entre três. A ligação, Fui muito tempo. a ligação cortou um pouquinho. Eu fui muito tempo. Oi? Peraí que a ligação cortou um pouquinho. Deixa eu ver aqui se foi a minha internet. Aí melhorou. Perdão. São nós tínhamos falado de 1.500 troféus, 1.900 corridas. Isso, e 1,5 milhão de quilômetros rodados. Uau! Mais ou menos. 1,5 milhão. Já tive mais ou menos umas 25, 30 tipos de bicicleta. Exatamente. Comecei lá. E aí posso te fazer uma pergunta? Entre Sim. marca de bicicleta, porque você já deve ter provado um pouco de tudo. Eu vi que você tem uma Specialized. Tem alguma marca que você gosta mais? Ou que você fala, depois que eu provei essa, eu nunca mais troquei? Ou normalmente você vai provando e não necessariamente tem uma marca que você gosta mais? Olha, as bicicletas hoje em dia, elas estão em top de linha. Uhum. São quase tudo de fibra de carbono. E as demais é a Canyon, é a Cannondale, ou então a Specialized, que é essa Urcs aí, que o Sava tá correndo. Umas bicicletas de top de linha, que tem amortecedor no guidão, tem amortecedor no banco, e para tu não sentir o impacto. E os aros são top de linha também, que varia de 700 gramas a 1.200 gramas, a roda traseira. Eu, por exemplo, uso uma roda de alumínio com 1.490 gramas. É uma roda de alumínio. Claro. Eu imagino que isso também, quando você começou, você não tinha todas essas vantagens. Então, é mais um motivo para admirar você. Você vem... Quando eu comecei, olha, eu comecei no ano 1958. Uhum. Os pneus naquele tempo eram de câmara e chamava-se linguicinha naquele tempo. Então tinha câmara e as bicicletas. As bicicletas eram bicicletas Monarch que viravam o guidão para baixo e Axel, bicicletas Axel importada da Inglaterra. E essas bicicletas, logo em seguida, então, Porto Alegre começou a importar as Bertin e as Peugeot. Uhum. Aí nós passamos para ela. Logo em seguida, a Alemanha começou com a Dirkop e começou com a Leiano, inglesa, e foi indo. Cada vez mais foi modificando as marcas, foi caindo uma, caindo outra, e começou a surgir, então, as de fibra de carbono.
Mas antes da fibra de carbono, a bicicleta Thomann, francesa, começou a fazer as bicicletas sem, era solda direta, cano super fininho, super leve, para ter chegada e poder subir montanha bem leve. Logo em seguida, então, começou a surgir as mais renovadas, as de alumínio fina, que está atrás de mim aqui, deve estar, tem aqui a bicicleta Thomann, que é essa que eu estava falando, e aí começaram a fabricar essas bicicletas aqui de alumínio. Não sei se está conseguindo ver. Dá para ver a roda dela, agora dá para ver, sim, dá para ver um pedaço dela. Dá para ver um pedaço. Essa bicicleta ganhou muitos campeonatos brasileiros. Que bacana. Bicicleta fabricada em Padova. Estou tentando aqui me lembrar o nome dela. Mas já te digo, depois eu treinava com essa montanha, foi surgindo, mas tudo de alumínio. De repente, o Pantani, lá na Itália, que ganhou o Giro da Itália, e aí depois faleceu lá, houve lá um problema com ele. Eu estou me virando aqui para lá e para cá. O Pantani, a fábrica Bianchi, então, começou a montar uma bicicleta com o nome dele, ele já tinha falecido, para prestigiar o Pantani. E eu fui um dos que comprou um quadro Bianchi, que está aqui na minha frente, uma Bianchi, estão vendo aqui, ó. Um clássico. É um clássico. Fantástico. Bicicleta com garfo de fibra de carbono, que ela foi 4 vezes. Aqui eu acho que dá para tu ver. Aqui tem uma fotografia. Dá para ver a foto. Esse é você. Esse aqui sou eu ganhando a subida do Rio do Rastro. Que bacana. Que tá lá em cima. Dá para ver? Dá para ver um pouquinho. Não, a gente não tem a resolução tão boa, mas tá. A resolução boa, mas dá para ver. Aí, logo em seguida, então, eu comecei a olhar a volta da França ali que a Orcs estava fabricando. Aí eu comprei uma Orcs com fibra de carbono e agora vou testar ela agora na subida do Rio do Rastro. Ver se ela é boa. A Orcs, acho que dificilmente vai decepcionar. Eu tenho alguns amigos que têm e falam muito bem. Falam bem dela, né? Sim. Tu sabe que hoje eu estava tirando peso, eu tirei 200 gramas. Eu botei um banco de fibra de carbono e tirei um outro peso que tinha dentro do garfo. Tirei 50 gramas dentro do garfo e 150 no banco. A minha bicicleta pesa 7,8 kg. Uau! Completa. E o pneu é um pneu Vitória com câmara. Essa é a vantagem de ser mecânico, além de tudo. Além de ser um esportista fantástico, você tem a vantagem de ser mecânico. Então, você consegue chegar no tuning, deixar a bicicleta no melhor nível possível. Se der problema, eu ponho essas rodas aqui, é uma Zip. Uma Zip, claro. Essa não decepciona nunca. Se der problema, eu ponho a Zip lá. E pra subida, é o que você estava comentando. No final, a roda, você acaba indo por... A roda traseira da tua bicicleta sempre vai ter que ter menos peso. Aqui eu vou te mostrar aqui, ó, bicicleta, tá aqui o pneu. Dá pra Vocês conseguem? Dá para ver. Pneu Vitória deixa eu ver quanto. Pneu Vitória 20 milímetros, imagina com câmara. E aqui eu tô com a catraca até 32, 11,32, 8 marchas. Essa aqui é a bicicleta que eu vou testar. Perfeito. Você está vendo um Fuca aí, tá debaixo de um Fuca a bicicleta. É que eu tenho 3 Fuca. Então, Você estava vendo, que bacana. são
três fuga, tem fuga lá, fuga para cá Clássicos, clássicos. e fuga para cá. Ah, o Fusca Esse fuga Azul. aqui, O Fusca Azul, esse é, tem história, hein? esse aí tu olhou lá, né? Tu Exatamente. olhou ele andando sozinho, né? Não, não vi. Olha no meu, é, se tu procurar a galeria meu ou então no Face, tu vai ver esse Fuca andando sozinho com eu em cima. Mas vamos Vol- voltar pro triatlo. Voltamos. Voltemos pro triatlo. O, o Ah, triatlo, e ele, te faço os uma caras, pergunta importante que eu acho bacana é que tipo de erros você vê, principalmente de quem está começando e de todas as corridas que você já fez, tem alguma coisa que você fala, sempre que eu vou correr e eu vejo alguém novo, esse tipo de erro é muito comum. Tem algo que você sempre. tem um erro muito ruim quando o atleta vai comer antes da prova, ele enche a barriga está acostumado com coisa boa, com cheeseburger, comendo coisas que não está dentro do cardápio da corrida. E ele come quando ele vai correr, ele se sente mal. Ele está com dor de barriga, ou ele tomou álcool, alguma coisa, ou cerveja, ou tomou vinho, e aí então vai prejudicar e vai deixar a musculação dele mole, fraca. Perfeito. Então, a E alimentação no final do esse, dia é esse, algo que pode ser esse é, crítico. esse é um dos erros. Eu vou te contar uma coisa interessante, que eu fui correr o Campeonato Mundial em Cancún, e eu tinha não sei quantos da Federação Brasileira, eu fazia parte da seleção brasileira. Uhum. E aí nós fomos para correr. Nós estávamos no Hotel Oasis em Cancún e disse, Anselmo, quero falar contigo lá em cima no outro andar. Aí descobriram que eu era mecânico. Cheguei lá, eram suecas, alemã. Esse é um erro do atleta. Às vezes a equipe não tem um mecânico, um ciclista mecânico para corrigir, ver, perguntar como é que está a tua bicicleta, tá bom, não está caindo, tá bem apertado os parafusos, está cheio o pneu, quantas libras tem, tá boa a altura, tu não andou mexendo, teus cabos tão bom, tu olhou Claro. antes, fez uma revisão, e os pneus não estão lascados no transporte. E assim, eu fui dormir, fui correr o Campeonato Mundial, eu fui dormir às 2 horas da madrugada, porque eu estava de quarto em quarto arrumando as bicicletas das atletas europeias. E isso, de Tá? fato, eu acho que é uma das coisas que acontece muito, principalmente com a bicicleta. Comigo aconteceu. Quando eu fui correr o Ironman do de Mar del Plata, na Argentina, aconteceu Ah, isso, que eu estava compartilhando o quarto com uns amigos que treinam comigo, que também já tem muito mais experiência que eu. Eu tinha aham, treinado bastante antes de ir para a corrida. No entanto, eu estava calibrando o pneu e quando eu estava calibrando, meu amigo falou: "Quantas libras você está colocando?" E eu falei: "Ah, tô colocando 80." E eu sempre tinha calibrado com 80. E ele falou: "Cara, seu pneu é de 100, 120. Você está colocando 80, você está fazendo muito mais força do que você deveria." Então, esse tipo e, de coisa bobinha faz muita diferença. E eu acho que normalmente quando você não, quando você está começando, acho que esse erro deve ser clássico. Tem vai toda a te razão. tirar, por causa desse pneu, ele vai te tirar mais ou menos 20, 30% da tua força. Exato. Na banda do pneu, diz quantas libras deve colocar. Tem pneus do giro, por exemplo, é 120, 140 libras. Tem pneus super resistente, 160 libras a 180 dá para colocar. O meu Claro. filho tem a bicicleta com 180 libras. Esse pneu que eu te mostrei ali, que é o Vitória com câmera, Uhum. 100 libras vai. 100 libras. Imagina uma bicicleta com câmera com 100 libras, 100 né? libras. Claro. 100 libras. E um giro aí de 22 milímetros que eu tenho aqui do meu lado, que é esse Zip, 120 libras. Se tu botar mais, já fica perigoso, Perfeito. porque a banda lateral é uma lona, Uhum. qualquer toquezinho estoura. Né? E outro detalhe, se você vai correr uma prova importante, é sempre bom botar selante, Ok. porque o selante, Por quando tu vai quê? fazer treino,
porque o selante, se fincar um preguinho qualquer, ele pega e corrige o furo e fica Ele, cheio, ele tapa automaticamente, se for algo pequeno. automaticamente. Isso. Ah, não E sabia. o Não sabia? Não. O selante, outro. Tu vai comprar um pneu pela internet, tu vai comprar um pneu tubular, tu procura o pneu 314 de fibra, a fibrinha trançada. E outro, tem pneus, por exemplo, Poxa, agora me esqueci o nome, mas não veio o caso. Então tem pneu resistente para tu botar 160 libras nele, super resistente. E ele vem com uma camada protetora antifuro já junto. E ainda tu bota um pouquinho de selante. O meu guri usou, quanto que ele usou? 20 mil quilômetros ele usou o pneu. Uau! Uau! 20 mil quilômetros. 20 mil quilômetros. Claro, igual É, tem o trade-off de quando você calibra demais, também em termos de. Se você não tem um asfalto muito bom, você vai sentir toda a trepidação no caminho, né? vai sentir. Mas tem o pneu 25, Uhum, é, tem um pneu 25 da Continental, um preto, que é esse que tem a trama 314. Ele é preto, ele tem todo em bolinha assim para fazer curva e tudo, as ranhuras. uhum. E ele é macio para não haver não pular. Tu pode botar 160 e a tua bicicleta não pula, porque ele tem 25 a 28 de grossura, 28 milímetros de grossura, milímetro. Uau. Então ele trabalha como se tu botar num alto um pneu mais gordo, o alto não vai ter batida. Agora tu botar um perfil baixo no alto, vai sentir lá no banco Claro. sentado no motor. Mas esse, por exemplo, é muito bom para quem vai fazer um Ironman, por exemplo. Você ter um pneu com essa grossura vai te ajudar a ficar tranquilo também, que você não vai ter problema de furar um pneu no meio da corrida. Ou seja, em termos de também na parte psicológica, de você ficar mais tranquilo, ter um pneu que nem esse vai te dar muito mais tranquilidade. O pneu 25 ou 28, até 30, ele não te judia a musculação que começa a bater. Uhum, Enquanto vai usar um pneu fino que começa a bater, te vai prejudicar a tua traseira e as pernas. Então, vai começar a bater muito e os braços começam a sacudir. Enquanto tu tem um pneu de 25, 30 bom, esse que eu falei, Continental, o teu braço não vai pular muito. Tu vai aproveitar mais. E o pessoal está usando isso. Pode Essa, ver ali na volta da França. essa Usando. dica é muito importante. É. Agora, se a prova for curta, um triatlo pequeno, aí tu tem que usar o mínimo possível. Né? Claro. Aí cada segundo conta, então vale a pena não se preocupar tanto com o pneu. E se de você tiver problema, claro, você perdeu a prova, mas a ideia é justamente ser o mais rápido possível e aí vai no detalhe. Uma pergunta interessante, Anselmo, que eu acho isso bacana. Ao longo do tempo também, como que você fez? Qual o segredo para conciliar? E para mim isso é importante também. Por exemplo, eu tenho sorte que a minha namorada, o pai dela sempre fez triatlon, então ela é mais tranquila, mas no começo, quando você está fazendo triatlo, conciliar a vida familiar, o trabalho e a família é, é complicado. Esporte, família e trabalho é algo complicado. Como que você faz? Qual que foi o segredo para conciliar isso sempre bem? É difícil. É difícil porque a família, a mulher não, ela gosta com a restrição, bem pouca. Claro, Agora, só que nós, atleta, nós pegamos um vício que nós não queremos parar, nós queremos em todas. exato. E isso prejudica a parte mental da pessoa oposta, que é a mulher da gente. E, então, elas não gostam muito. Agora, se elas fossem atleta, aí sim, aí E, elas iam junto. e como você Mas lidou com isso? tem um pequeno problema aí. Eu sempre consegui separar. é, se o esporte vai me prejudicar, então eu paro
certas provas me prejudicar monetariamente. Claro. Vamos dizer, ó, vai ter uma prova tal ali, tu vai gastar tanto. Não, mas por que eu vou gastar se eu estou com um problema em casa, então eu fico em casa. Mas é importante para ti. Não, o importante é a minha casa. O importante é a minha família. Aí, se sobrar um tempo, eu vou. Daí. E outro detalhe, conforme o tipo de prova, ou até mesmo corrida a pé, nós dividimos a gasolina para poder correr. Cada um paga um pouco. Perfeito. No final, Então, acho que aí o que faz você conseguir balancear bem entre esporte, família e trabalho é o bom senso, que é o que você acabou de comentar. É saber onde vale a pena investir seu tempo e seu dinheiro para continuar um bom equilíbrio entre tudo, certo? O esporte em si, qual é o problema, qual é o melhor do esporte? É buscar a longa vida. Por que longa vida? Porque tu vai viver mais e tu não vai precisar mais trabalhar. Pelo contrário, quanto mais eu praticar esporte, mais disposição eu tenho, mais eu posso trabalhar. Tem muita gente com 76 anos aí que já não trabalha mais, está aposentado, e quando ele para tomar um chimarrão sentado, a musculação dele vai atrofiando, vai diminuindo a célula, e ele vai ficando duro das pernas e não consegue mais nem caminhar, começa a andar de bengala. E eu não quero isso, eu quero continuar, mas eu tenho que moldar o meu corpo. Claro que o meu corpo está ficando cada vez menos velocidade, menos condição, menos força. Então eu continuo correndo dentro do meu limite. Perfeito. Então, dentro do que as federações estão fazendo as inscrições. Ó, tu está correndo na categoria 78, 80, 70 a 100 anos. Não tem problema, eu estou correndo. Agora, quando não puder mais correr, é porque não dá mais. Mas eu quero ver se vou conseguir chegar ao 100, do jeito que eu estou indo. Eu acho que dá. Eu também acho. Porque eu acho que dá. Acho que dá. Eu faço exame todo ano e eu sou obrigado a fazer exame, como a Federação Brasileira, esse que tu pratica, ou a estadual, tem que fazer o exame de sangue, tem que fazer um exame médico para vocês poderem participar, senão a federação não deixa. E uma pergunta para quem quer ser sócio da federação, quem quer ser um federado, o que precisa fazer? Por curiosidade. Em primeiro lugar, você tem que ser federado na Federação Gaúcha, com o Luiz Grito. Então, tu procura aí no Google a Federação Gaúcha, tu procura, quero me filiar. Aí ele vai te dizer o que precisa, tu pergunta. Aí o Luiz lá vai te dizer tudo, tem o telefone dele, tu se comunica com ele. E, feito isso, qual é o clube que tu vai participar? Não tem o clube, então tu vai participar no avulso, estreante e novato. Então tu se inscreve no estreante e novato, tu paga uma taxa de inscrição e tu paga o clube que vai te inscrever ou não vai, tu vai pagar uma taxa anual para ti avulso, ou o clube que tu vai participar que vai pagar a taxa anual. Ou o clube paga para você participar, ou você paga para você avulso, estreantes e novato. A taxa de inscrição para as provas do campeonato estadual. Feito isso, tu está participando. A Federação Gaúcha tem as provas eliminatórias, de duato, triatlo e aquatlon. Você participa nessas provas eliminatórias aqui no Rio Grande do Sul e você vai participar dos campeonatos brasileiros. Nos campeonatos brasileiros tem certas provas que são eliminatórias para o campeonato mundial. E essas provas do campeonato mundial, tu tem que se classificar sempre entre os 3 primeiros da tua categoria. Entendi. Entre os 3. Tu se classificou, aí é que vem o ruim. A federação não vai pagar para ti para ir para o Mundial, tu vai ter que pagar do teu bolso. Ou não é você brincadeira, tem um patrocínio ou do bolso. Ou tu não vai. Exato. Não é nada, são de 6 a 10 mil reais para tu participar hoje no Mundial. Para tu participar na Itália ou em qualquer lugar. Se tu vai então para o Japão ou para a China, é pior ainda. É lá do outro lado do mundo, aí dobra o preço. Claro. E dobra o preço. Por isso que eu sou contra
as federações não darem prêmio, tinha que incentivar Exato. em darem prêmio, e essas grandes firmas dar para o cara ir juntando o dinheirinho ali para ir correr aqui, correr ali, né? E a Federação Brasileira tinha, junto com o Banco do Brasil e tudo, patrocinar os atletas desde o local que ele sai da casa dele até o local da competição e para a volta também, o que não está acontecendo. E a federação muitas vezes desviava dinheiro. Quantos presidentes da Federação Brasileira de Triatlo, como o último aí que teve lá, nos últimos aí, teve problema, né? Desviou dinheiro. Claro. E nós fomos pagando o papo. Porque eles usam nós como palhaço, correndo de balde aí sem ganhar nada. É complicado. Mas eu quero... É complicado. É complicado. Né? Essa é a parte do esporte que eu acho que a gente tem que melhorar para chegar no nível mais europeu. A gente tem muito tempo aí. E graças a pessoas como você, a gente tem um nível um pouco melhor hoje em dia, que passou por toda a história, que vem vivendo isso, e cada vez mais eu acho que o pessoal vai dando mais atenção para o atletismo e a gente acaba profissionalizando o esporte, porque no final do dia eu ainda vejo o Brasil muito amador do ponto de vista de atletismo. Mas como você mesmo falava, quanto mais gente tem e quanto mais dinheiro acaba se colocando no esporte, mesmo que não venha de iniciativa pública, venha de iniciativa privada, eu acho que devagarinho a gente vai melhorando o nível. Tendo Olha, tu pensa bem, por exemplo, um troféu desses que está ali. Maratona de Foz do Iguaçu. Uhum. São 5.000 atletas. Aí tu multiplica 5.000 atletas por R$80 cada inscrição. Dá R$400 mil. E cada categoria ganha 800, 700, 600, 500 e 200 para o quinto. Ele sai de lá com a gasolina para gasolina ou para pagar a passagem dele. E olha lá, claro, isso depende de onde ele mora, em gasolina vai ser muito mais caro. Sim, mas ainda é uma das melhores provas do Brasil, é o triatlo, a Maratona de Foz do Iguaçu, que eu sou homenageado como pioneiro na Maratona do Paraná. Que bacana. Aqui na minha frente. Minha mãe é paranaense. É paranaense? Paranaense. Okay. E, então eu quero dizer que o ciclismo, a natação e a bicicleta, o Porto Alegre está fazendo subir o ciclismo lá com o Vilmar Zenger, eu tenho visto dele. Bastante, eu estou vendo um movimento no sul do Brasil bem bacana, cada vez mais tem mais referências aí no sul do Brasil. Isso. E Santa Catarina também agora, que está saindo muitas provas, inclusive esse ano vai sair uma grande prova que nem teve a volta da Argentina, vai ter uma grande prova aqui no Brasil de 220 quilômetros, que vai subir a subida do Rio do Rastro durante a prova. Ah, que legal. Então, legal. E eu quero estar lá assistindo. Então, Anselmo, para não tomar mais tempo de você, como uma das mensagens finais, uma das perguntas que eu queria fazer era, eu acho que você já comentou um pouco longevidade, mas eu acho que vale a pena fazer essa pergunta e deixar gravado o momento. No final, depois eu vou cortar o vídeo em diversas partes. E aí eu vou colocando toda semana um pouco da sua sabedoria, dessa um pouco mais de uma hora de conversa. Eu vou em distintos capítulos, vou te mandando tudo. Mas a ideia é longevidade, ou seja, qual é a receita para chegar com 76 anos, bem que nem você tá, correndo maratona, aí fazendo o Rio do Rastro e subida de bicicleta no nível que você tá. Ou seja, qual é o segredo para chegar bem nessa idade e não o que você falou, tomando chimarrão e sentado e cansado para levantar da cadeira, fazendo esporte. Qual o segredo? O segredo está em você próprio, com aquela esperança de chegar lá na longevidade. Por que na longevidade?
porque você vai dar atenção para a tua família, para os teus filhos, para a tua mulher e ao teu serviço. O teu patrão ou o teu serviço vai render mais. Você vai ser mais esperto, mais ligeiro, você vai conversar mais rápido, você vai poder caminhar mais rápido, vai poder correr. E tu tem uma longevidade cuidando da alimentação adequada para que tu chegue a um nível bem alto, correndo dentro dos teus limites. Cada ano que passa, ou 5 anos que tu vai passando, tu vai perdendo as forças e os limites, mas tu vai correndo dentro do que tu pode. E então, as federações que têm as suas faixas de idade, tu vai correndo dentro daquelas faixas, dentro daqueles limites. Agora, tu vai buscando esperança, então tu vai colocando na cabeça que tu tá buscando ser campeão em alguma coisa. Campeão aqui, campeão ali, campeão lá. Aparece uma corrida a pé, tu corre. Aparece uma de bicicleta, tu participa. Mesmo que tu não tire alguma colocação, mas tu está participando. Houve uma natação, tu nada pouco, não interessa. Tem que atravessar um rio. Vai nadar, nem vai chegar do outro lado de lá. Se tiver algum problema, o pessoal te salva. Claro. Então, a busca pela felicidade longa da vida está no esporte. Eu dou muita palestra nos colégios sobre o que faz o esporte. O pessoal me contrata, às vezes até em faculdades, para me falar, me fazem perguntas, assim como você está me falando, eles perguntam. Isso é bem bacana, isso é importante, eu acho, a gente compartilhar aqui, para que mais gente também possa te contatar. Se alguém quer te contatar, como que faz? Como eu fiz contigo, falando pelo Facebook? É só me procurar no Facebook aí que vocês me acham. E outro detalhe. Eu vou colocar embaixo de todos os vídeos o link para o seu Facebook para que a galera comece a te adicionar e comece a te contatar. Anselmo Souza, mas eu vou colocar aqui embaixo de todos os vídeos. Eu sou... muitas vezes esteve aqui o Grande Prêmio Internacional de Triatlo em Camboriú, no Hotel Mercury, bem ali no centro de Camboriú, em cima do primeiro andar, que é o teatro. Às vezes me chamam para me falar sobre, me chamam eu de dinossauro do triatlo, o primeiro que Aí eu dou uma palestra, como eu estou falando contigo. Não, para mim, Anselmo, você é o pai do triatlo no Brasil. Você é uma referência. Não fica por aí. Muitas vezes na mecânica em Porto Alegre, quando há as 12 horas, às vezes me chamam como dinossauro da mecânica no tempo das carreteiras lá para mim falar. Às vezes no ciclismo. Ciclismo, às vezes, quando sai em Santa Catarina, eu estou lá. Ou às vezes, então, nas maratonas, como pioneiro nas maratonas no Brasil. Então, é uma satisfação te ajudar no que eu possa te ajudar, eu estou sempre à tua disposição. Não, e pode ficar tranquilo que eu acho que essa vai ser a primeira de muitas chamadas. E todas as vezes que eu falo contigo, eu aprendo algo novo. E eu acho que quando eu fiz isso, tem muita gente que me pergunta, por que você fez o canal, qual é a ideia? E eu falo, a primeira é para aumentar um pouco a quantidade de pessoas no triatlon, porque eu acho que é um esporte fantástico, mudou minha vida, eu acho que pode mudar a vida de muitas pessoas, mas mais do que isso depois que eu comecei no triatlon, eu começo a conhecer pessoas tão fantásticas. Então, o fato de poder falar contigo, de aprender um pouco de tudo que você fez e de poder compartilhar isso com mais gente é o que motiva. Acho que a ideia é ajudar mais gente e transformar positivamente a vida de várias pessoas. E eu vejo que é o que você faz. Então, acho que quando você começa a entrar no esporte, você começa a aprender isso e conhecer pessoas como você, eu acho que isso para mim é o que me motiva. Então, de verdade, muito obrigado pelo tempo. O pessoal pergunta para mim assim, por que tu tá sempre rindo quando tá correndo de bicicleta ou tá correndo a pé? Por que tu tá rindo? Eu digo, a corrida ou a bicicleta, ela dói tudo, mas tu tem que rir dessa dor que tu tá tendo. Claro. Tu tem que rir. Tá doendo tudo, mas tá doendo, tu tá rindo, eu digo, mas aí é que tá o gostar que tá correndo ali, ele vai te trazer proveito daquela corrida. Sim, sem dúvida. A alegria de estar correndo ali, a alegria de estar usando o corpo em benefício de outras pessoas para poder ajudar. Eu acho que estar fora de casa
aproveitar a vida. A gente vive num mundo tão conectado que a tecnologia, eu trabalho com tecnologia, então a tecnologia tem muita coisa interessante e propicia, por exemplo, eu poder falar com você e aprender tudo isso enquanto a gente está em diferentes países, inclusive. Mas também tem o lado que a gente tem que tomar cuidado sempre que tem muita criança que fica em casa jogando videogame e não sai para fazer esporte. E no final do dia, cara, você acaba perdendo tudo isso que você fala, que é chegar em 76 anos, 100% Aí vem o ativo, problema. andando de bicicleta com teu filho, aproveitando o dia e com a sua saúde fantástica, porque esporte. Não tem segredo. Qual é o bom do esporte? Se toda a família pratica esporte, a farmácia, a gente passa pela farmácia e não entra. Exato. As doenças, o próprio corpo vai corrigir as doenças que tem no corpo, porque a autodefesa está no próprio corpo. Se você não pratica esporte, a doença que tu tem dentro, um câncer, ou ele fuma, ou ele bebe álcool, aquilo vai prejudicando. O corpo tem um limite de vida, uma tolerância, e ele não cuida. Vamos dizer, ele tem um limite de vida de 1 a 100 anos. Mas nesse espaço de tempo de 1 a 100 anos, ele tem que cuidar desse espaço, o corpo que ele tem. Então, ele praticando esporte, raramente ele vai na farmácia. Ele vai, talvez, por um vírus de uma gripe que pegou de um outro que tinha, Claro. Pegou um vírus de alguma coisa, mas que ele vai pegar toda hora, não. Ele tem autodefesa. E aí, comendo uma alimentação adequada, o teu corpo vai ficar sempre bom. Eu falei sobre a parte óssea, sobre a osteoporose. Eu costumo compartilhar muita coisa de comida que eu sempre falo. O melhor remédio é a prevenção. E como você previne? Comendo bem. Para mim, comida é a chave. Se você come bem, você não gasta dinheiro com remédio. A doença vem pela boca, né? Quando Exato. vê, tá? Eu acho que É, a gente tem o ditado no Brasil que a gente fala muito que é você é o que você come. Eu acho que é uma das grandes verdades da vida. Você coma bem e você vai ser uma pessoa saudável. Se você fizer esporte, melhor ainda. Se você comer mal, dificilmente você vai ter um bom resultado disso. Eu acho que, falando contigo, eu tenho isso claro. Eu, Anselmo, vou te deixar. mas, Já é quase 10 da noite, não vou tomar mais tempo com ah, você. Obrigado de a tua, verdade. eu fico contente de estar conversando aí contigo. E quando você precisar, eu estou às ordens, a hora que quiser. Eu sei. De Tá? verdade, E muito obrigado. se alguém precisar de alguma instrução, alguma coisa, Isso temos que aí. eu, pra te perguntar também, você treina pessoas à distância? Não, porque eu não tenho muito tempo. Eu Sim, tenho que, imaginei. eu tenho que, por causa do treino, por causa da oficina e a família. Então eu tenho que separar tudo. Eu estou trabalhando durante o dia. Eu não falo em esporte, não mexo em bicicleta. Eu só estou em automóvel. Focado. Estou focado em automóvel, focado no dinheiro. Quando chega das 6 às 7, 8, eu estou fazendo um treino. Ou eu estou Focado no nadando, treino. no treino ou eu estou pedalando. De noite, aí depois que nem agora em diante, aí eu estou dando uma olhada no Face, estou descansando, olhando um filme e vou dormir. E família um pouquinho É, também, que é importante. mas quando você quiser alguma coisa, é só se comunicar, Pode tá deixar, bom? pode deixar. E se alguém tem alguma palestra, eu vou deixar o link do Facebook para o pessoal comentar contigo, falar contigo. Uma coisa que tu não me perguntou, o pessoal diz assim, bah, eu estou treinando 100, 150 quilômetros, eu estou bom na bicicleta, né? Uhum. Mas aí a gente pergunta para ele aqui, tu vai correr alguma corrida? Ah, eu vou correr uma corrida de um triatlo aí de 40 quilômetros. Mas então tu não precisa, tu deixa um pouquinho para natação e um pouquinho para corrida a pé. Tu não precisa fazer 120, 150 para correr 40 quilômetros. Claro, que Faça passa só.
Passa pelo que a É, gente mas comentou de adaptar o treino ao que você vai competir. isso, vai fazer só 60 quilômetros, 80, ali, falha, no outro dia tu vai fazer 20, 30, no outro tu vai fazer 60, 80, tu vai intercalando. E na natação, sim, tu vai fazendo de acordo, vai olhando uma tabela. Aí para corrida a pé, corrida a pé é 10 quilômetros. Então você vai treinar 10 quilômetros só, 12 por aí. Não precisa exagerar. Mas não, eu estou treinando 50 quilômetros, eu quero ficar bom. Mas ele está queimando as proteínas, as vitaminas, os sais minerais que ele tem no corpo Exato. e vai ficar faltando para o outro lado. Exato. Né? No final ele vai ficar acabar mais fraco e o que vai reduzir a capacidade dele no dia da prova que ele vai precisar. Isso mesmo. Perfeito. Beleza. Anselmo, de verdade, muitíssimo. Eu queria te dizer que agora semana passada eu estava procurando o livro do Guinness Aham. para entrar. Eu ia falar que eu tenho quase 2.000 troféus Você deveria e estar aí, hein? De verdade. é, mas aí quando eu olhei o Guinness lá que tinha que dar um lance de 800 reais para entrar no Guinness para eles fazerem a avaliação. Ah, Aí eu caí fora. aí não. Aí, aí eu pensei comigo, eu vou deixar eu chegar lá no 100, que daí o Guinness, aí eu entro no Guinness, Se de não é? alguma maneira você vai entrar, eu tô seguro. E É, daí, é questão de tempo, daí eles. é É, questão de tempo a gente valida como faz, porque você tem. quando eu inteirar 100 anos, no primeira semana, 2 semanas seguintes, eu estou correndo meia maratona numa cidade vizinha aqui, na cidade de Passo Fundo. Eu vou estar com 100 anos. Eu vou estar correndo a meia maratona. Não importa a quilometragem, importa é correr o 100. Perfeito, Né? perfeito. E aí quero participar de um pequeno triatlo, esse talvez lá de ver se dá para participar, Ó, fazer os treinamentos. vai demorar um pouquinho, então dá pra gente se comprometer aí. Se eu espero Não, bem aí e daqui tá aí contigo. Se bobear, eu vou aí pra gente correr junto, hein? é, tá bom então. Um abraço Beleza. então. Anselmo, muitíssimo obrigado, de verdade, pelo tempo, tá? Obrigado. Cuida e, de verdade, sou seu fã. Você, pra mim, é um ídolo e vou te acompanhar sempre aí pelo Facebook e não se preocupa que a gente vai se falar mais vezes. Obrigado. Obrigadão. Eu não, uma coisa que eu não te mostrei aí, vou te mostrar para tu poder passar O o quê? pessoal. É, vou te mostrar a medalha Farroupilha, Ah, por favor. consagrado como o maior esportista dentro da faixa de 40 anos defendendo esporte nu, que eu da Assembleia Legislativa do Estado, Que bacana. aqui do Rio Grande do Sul, aonde E que bacana que o pessoal no sul reconhece isso. é a medalha Farroupilha. Já vou te mostrar ela aqui para tu passar. Destaque. Também foi em 1985, João Paulo II, Uhum. como eu era um artista muito no Brasil e lá também entre os 15 melhores do mundo, João Paulo II me chamou a conversar com ele na igreja de São Pedro. Você conheceu o Paulo? Tive um dia, Paulo II, e ai, Tá cortando só um pouco, eu acho que é por causa da internet. O sinal aí deve estar um pouco mais fraco. tá um pouquinho mais fraco. Aí Então eu vou chegar agora mais melhorou. forte. Melhorou. Sim. A medalha Farroupilha, a maior do mérito, de 40 anos defendendo o Rio Grande do Sul, que é esporte. A Futebol. medalha Farroupilha
Rio Grande do Sul, que Então, bacana. é, A gente tem e, pouca, a conexão não tá tão forte, então a gente não tem uma resolução tão boa, mas dá para ver. ah, E então tá bom. parabéns, parabéns, de verdade. Você é um craque, não tenho o que falar. Beleza? Então Vou tá te bom. deixar então descansar e outro dia a gente fala mais. Obrigado. Tá bom. Tá bom, Anselmo? Se Tá cuida bom. e aproveita o que resta do final de semana. Descansa. Isso aí. Tá bom. Tchau, Um tchau. abraço. Outro. Tchau.